A paz do Senhor, amados irmãos, professores, alunos, obreiros, amigos da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 12, os pães da proposição, dia 16 de setembro. E o nosso texto áureo está em João, capítulo 6, versículos 47 e 48, que declara: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Verdade prática, a palavra de Deus é alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Vamos pensar um pouquinho então sobre esse lindíssimo texto áureo que fala sobre o pão da vida. João capítulo 6, entre os versículos 22 a 59, quando o Senhor Jesus declara que é o pão da vida para os que creem. É muito importante nós entendermos essa declaração, porque é muito similar, e eu diria que esse textuário está em simetria com o textuário da aula 12, da aula 11, quando a gente leu o textuário da aula 11, foi João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus fala também, eu sou a luz. Agora nós estamos estudando Jesus declarando que eu sou o pão da vida. Lembra que eu disse sobre o que implica essa declaração? Eu sou só mesmo o Messias, o verbo que se fez carne, que tem autoridade para dizer Yehye Asher Yehye. Eu sou o que sou. E Jesus explicita a sua divindade ao declarar, eu sou, graças a Deus. E nesse nosso textual ele fala, eu sou pão, graças a Deus. Primeiro ele fala que dá a vida eterna. Não é? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, não. É porque tem gente que acha, não, a pessoa aceita Jesus, então ele terá a vida eterna. Então ele morre e fica lá como se estivesse dormindo. Depois, quando Jesus vier, aí ele vai ter a vida eterna. Não, Senhor. Jesus aqui diz assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem, não terá não, tem a vida eterna. Porque você que aceitou a Jesus como seu Salvador, que foi lavado pelo sangue de Jesus, já desfruta da vida eterna. Louvado seja Deus. Por isso que você não morre. Você não morre, você passa da morte para a vida. Morre o corpo, mas a alma continua viva. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque você tem a vida eterna. Você entende? Olha que promessa extraordinária. E ele diz, eu sou o pão da vida. Uma coisa que me chama a atenção nessa declaração do Senhor Jesus, que prova de novo a sua divindade, não só com a declaração eu sou, que é o Yehye Asher Yehye em hebraico, ou Ego Eimi em grego, mas também quando ele fala, ele diz aqui, quem crê em mim tem a vida eterna. Ora, só alguém eterno é que pode dar a vida eterna. Quem não é eterno não tem autoridade para dar o que ele não tem, mas Jesus, por ser eterno, por ser a segunda pessoa da unidade divina, ele tem autoridade de dizer, tem a vida eterna. Eu dou a vida eterna. Por quê? Porque ele é eterno. Então, nesse pequeno versículo, nós já vemos, a gente lê aqui, a explicitude da dimensão da sua divindade, com a declaração eu sou e com a declaração de que ele dá a vida eterna, porque ele é eterno. E finalmente o pão da vida, que a nossa verdade prática já fala, o pão é alimento. O pão, na cultura do Oriente Médio, era fundamental, era uma necessidade vital, é o pão. E Jesus fala que ele é o pão da vida. Jesus, no capítulo 6, no início, ele faz a multiplicação dos pães. Então, muitos judeus foram questionar, mas o pai Moisés enviou, nos deu pão, o maná que caiu do céu. E aí Jesus vai fazer então uma explicação teológica que ele é o verdadeiro maná, ele que é o pão de Deus descido do céu.
porque ele dá a vida eterna. Aquele pãozinho, o maná, as pessoas comeram e morreram, mas Jesus não. Quem se alimentar do corpo de Jesus tem a vida eterna. Eu acho maravilhoso o culto de Santa Ceia, porque quando Jesus fala que o corpo dele é comida e o sangue dele é bebida, aquilo, irmão, só pode ser simbólico, porque ele nem tinha morrido na cruz ainda, né, irmão? Eu vi um comentário de um líder religioso católico, um padre. Ele falava assim: "Oh, irmãos protestantes, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que diz que o pão, que o corpo dele é comida e o sangue dele é bebida." É mesmo, só que Jesus está falando, onde que Jesus fala isso? Em João 6, ele nem tinha sido crucificado ainda. Então só pode ser o quê? Simbólico, porque ele nem tinha sido crucificado. Então, realmente, quando Jesus fala que o corpo dele é comida e o sangue dele é bebida, mas isso ele está falando em João capítulo 6, quando ele não tinha ainda derramado o sangue dele na cruz e o corpo dele ainda não tinha sido crucificado. Então só pode ser símbolo. E o Senhor Jesus, ele fala então: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, que são os emblemas, os símbolos do corpo e do sangue, ele fala assim: tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Então os irmãos que já partiram, que o corpo está dormindo, mas que ele já está conscientemente com Cristo, esses irmãos têm uma promessa profética. Esses que foram batizados e participaram da Santa Ceia do Senhor, mas já não estão mais conosco, têm uma palavra profética para o corpo deles: ressurreição. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é maravilhoso? Então, João capítulo 6 é um texto extraordinário. Os judeus entenderam que nem os católicos entendem hoje, que era literal. Aí ficaram tudo: imagina, nós vamos comer o corpo desse homem, porque não entendeu que era espiritual. Eles entenderam literalmente. Nós não somos canibais. Aí se escandalizaram. Aí Jesus fala: se eu estou falando coisas espirituais, vocês escandalizam, imagina então se eu fosse mostrar todas as coisas. Porque o homem é assim mesmo, ele entende tudo de maneira material. Mas essa é uma questão espiritual, um textual extraordinário. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida, eu sou o alimento que alimenta a alma, o espírito e o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Muito bem, na nossa interação da lição, Deus havia recomendado que no tabernáculo houvesse sempre uma mesa, que é a mesa da preposição, com 12 pães, que simbolizavam cada tribo de Israel. Onde há pão, não tem fome, não é? Porque o pão é o símbolo, a gente fala, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Que é o sustento. Temos um Deus que sustenta e supre a necessidade do seu povo, seja de ordem física, seja de ordem espiritual, emocional ou espiritual. Então, nós temos uma introdução que fala que os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservados no tabernáculo. Ali, em frente ao candelabro de ouro, eram iluminados durante toda a noite. A simbologia claramente cristológica, a luz do Evangelho, mostra o pecador faminto que somente Cristo pode saciar-nos plenamente. Então, nessa lição, veremos como Deus foi pedagógico, didático para com Israel, ao mostrar a suficiência da palavra nos pães da proposição, nos pães da proposição. Então, primeiro item, os pães da proposição. A fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo, Deus ordenou então que eles fossem feitos e colocados numa mesa especial. Quanto aos pães, deveriam ser preparados de acordo com a receita específica dada por Deus. Então, primeiro, a mesa
dos pães, a mesa onde era colocado os pães. A mesa que recebia os pães da proposição, feita de madeira de acácia, tinha essas medidas: 2 côvados de comprimento, 2 côvados de comprimento, mais ou menos 90 centímetros. 1 côvado de largura, aproximadamente 45 centímetros. E sua altura, 1 côvado e meio, 70 centímetros. Então essa era a mesinha. Ela era revestida de ouro fino, com adornos nela. A madeira de acácia, por ser medicinal, evitava fungos, parasitas e que poderia, obviamente, contaminar os pães. Então essa era a mesa dos pães. 2. Os pães da proposição. Os pães da proposição eram preparados todo sábado pelos coatitas, sacerdotes. Em sua composição usava a flor de farinha do trigo, ou seja, a parte mais fina, mais nobre, mais especial do produto. Depois de cozido, eram postos em 2 fileiras sobre a mesa, sendo entremeados por incenso. 12 pães, 1 para cada tribo de Israel. E 3, a simbologia dos pães. A gente viu a mesa, os pães, agora a simbologia. Os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do povo de Israel. Desta forma, os israelitas deveriam saber que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isso está no livro de Deuteronômio. Em Deuteronômio diz isso: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o resuminho do tópico 1. Os pães da proposição apontavam para Jesus, o único que pode saciar a nossa alma, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Graças a Deus. Há um subsídio bíblico didático, aqui do Novo Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, do Ralph Gover, e você pode ler com calma. Tópico 2. A palavra de Deus, o pão da vida, como o nosso textuário aponta. O povo de Israel, desde o início de sua história, sempre teve uma convivência cerimonial e tipológica com o pão. Quer no tabernáculo, quer fora do tabernáculo, o pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. Então, primeiro, a palavra é vida. Então, durante a peregrinação no deserto, os israelitas conscientizaram-se de que não é só de pão que vive o homem, porque eles viram o poder da palavra de Deus. Durante 40 anos, Deus sustentou o povo com maná, o pão que descia dos céus pela manhã. Portanto, a presença de Deus que era importante. Todos sabiam que, apesar da luta, da aridez do deserto, Deus jamais abandonou-os naquela caminhada. 2. A palavra de Deus é nosso sustento diário. Além do pão, Deus proporcionava cotidianamente ao seu povo água, direção, proteção e iluminação. Os israelitas eram sustentados, orientados e protegidos todos os dias pelo Senhor. À semelhança de Davi, eles podiam declarar que o Senhor era o seu pastor e nada lhes faltava. E 3. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Na mesa do tabernáculo havia 12 pães distribuídos em 2 fileiras, sendo cada pão um para cada tribo de Israel. Entre as fileiras de pães, o incenso. O que significa isso? Antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo, tanto coletivo como individualmente. Ele conhece perfeitamente as necessidades de cada um de nós. O que podemos inferir desta lição? Deus tem uma comida personalizada para mim, para você e para cada um particularmente. Então, resuminho do tópico 2. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu.
E nós temos aqui um subsídio bíblico teológico, tabernáculo no deserto, também um lugar do seu encontro com Deus. E para encerrar o tópico 3, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Os pães da proposição são o mais perfeito símbolo do Messias, do Senhor Jesus, pois a sua missão neste mundo foi alimentar-nos com a gloriosa palavra de Deus. Então, primeiro, Jesus, o pão da vida, é o que diz o nosso texto áureo. O Senhor Jesus, através da sua palavra, revela-se como água, como pão da vida. Certa vez ele foi tão claro acerca da sua missão redentora que levou alguns dos seus discípulos mais chegados e escandalizaram-se com o seu discurso. Tá aqui, em João capítulo 6, a partir do versículo 48, onde ele fala: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só os judeus aqui, interpretaram literalmente. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele continua falando, e no versículo 60 diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Dura esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, eles estavam falando de uma dimensão, e os seus discípulos judeus não estavam entendendo. Jesus 2, Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. Jesus, como o pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados, como os pães da proposição. Nosso Salvador, além de ser o sumo sacerdote infinitivamente superior, Arão, é o pão divino, é o próprio sábado. No sábado ele é o Senhor. Aliás, Jesus Cristo é o próprio tabernáculo de Deus. Ao encarnar-se, tornou-se semelhante a nós. Então, Jesus é o nosso alimento. Quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna. E 3, dai-lhes vós de comer. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, ao fazermos o trabalho de missões, ao levarmos a palavra do Senhor, nós estamos levando alimento aos famintos, com a palavra de Deus. Portanto, evangelizemos e façamos missões enquanto há tempo, porque a fome espiritual nunca foi tão acentuada como na atualidade. Então, resuminho do tópico 3, Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Mais um subsídio bíblico-teológico da Bíblia de Estudo Pentecostal e o encerramento. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote e seus filhos tinham direito de comer os pães da proposição. A única exceção que a gente vê no Antigo Testamento foi aquele caso de Davi com seus homens. Por que Davi ali acabou profanando a ordem de Deus e não morreu? Porque a vida está superior às ordenanças divinas. Então, como foi um caso para proteger a vida de Davi e dos seus homens, então Deus permitiu que ele comesse. Os irmãos entenderam como que é a questão da vida no cristianismo? Como a vida é preciosa, ao ponto de até cometer uma profanação contra uma ordem divina, foi permitido para que
preservasse a vida de Davi e dos seus homens. Através de Cristo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. E todas as vezes que nos reunirmos para celebrar a ceia do Senhor, lembramos-nos de que Jesus é a presença eterna do Pai entre nós. Então, quando você vai celebrar a Santa Ceia, quando você pega aquele pão, aquele é o símbolo do corpo de Jesus. Aquele pão simboliza que o Verbo se fez carne, porque é o símbolo da carne de Jesus. E o vinho simboliza o sangue da remissão, o sangue da nova aliança. Então é maravilhoso celebrar a Santa Ceia do Senhor com ações de graças. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Amém. Que você tenha uma aula abençoadíssima. Que os seus alunos cresçam ricamente espiritualmente. E eu convido você para participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical. Você que vai ministrar no domingo, então se você quiser participar da nossa aula, é na Assembleia de Deus de Campinas, Ministério Belém. Nosso presidente é o pastor Paulo Freire Costa. E eu estou lá, pela misericórdia de Deus, cooperando com os amados irmãos. Mas você pode acessar o meu site também, que é www.professoralberto.com.br. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.